Para os americanos de plantão, e eu não me refiro aos estadunidenses, porque eu também sou americana, hoje tem aula de História da América. Latinoamérica! Sim, isso também é América. Temos o costume de achar que os americanos são só os moradores dos Estados Unidos. Os próprios estadunidenses assim se chamam, né? Mas eu tô aqui para te lembrar que americano é qualquer pessoa que está no continente americano. Então, se nós somos moradores da América Latina, também somos americanos. E também nos interessa, ou deveria nos interessar, aula História da América. Hoje nós vamos conversar sobre a América Latina no século XX. Deixa eu situar melhor, né? Tem um mapinha aí começando os meus slides. A gente chama de a Latinoamérica ou América Latina a América Central e a América do Sul, certo? Está de fora do termo América Latina a América do Norte, que compreende Estados Unidos e Canadá. Latina, porque os idiomas falados nesse pedaço aqui, francês, espanhol e português, são idiomas que vêm do latim, daí América Latina. Mas nós devemos concordar que existem mais similaridades, era essa palavra que eu queria dizer, mas ela não ficou legal. Existem mais semelhanças do que a origem do idioma. Os latino-americanos possuem uma identidade, né, cultural muito próxima. As metrópoles, Portugal e Espanha, deixaram marcas aqui da colonização e que acabam deixando muito próximos esses povos culturalmente, historicamente, muito mais que apenas por conta da língua. E aí, esse latino, por vezes, é até alvo de preconceito. Você concorda comigo? Muitas vezes esse povo da Latinoamérica é interpretado de maneira limitada, né? Uma economia talvez em desenvolvimento ainda colabora com esse preconceito. Enfim, a gente acaba compartilhando desse preconceito e dessa ideia de que a América verdadeira é a América do Norte, ou mais precisamente os Estados Unidos. Mas não, a América Latina é a América também. Conversaremos sobre o que estava acontecendo nesse pedaço do continente americano, chamado de América Latina, no século XX. Vamos considerar ali pós-Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, precisamente. O que me interessa aqui é exatamente como está a América Latina depois da Segunda Guerra. E você deve imaginar o que está acontecendo depois da Segunda Guerra, Guerra Fria. Então vamos lá. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, como é de praxe, como faz bem para o seu entendimento. Antes de ir direto para o século XX, me deixa te situar no século anterior. O que viveu a América Latina no século XIX? Nós poderíamos dizer que na primeira metade do século XIX já começam as independências. Ali por volta de 1810, um pouco antes, um pouco depois, vão começar os processos de independência da metrópole Espanha. E então países começam a proclamar, a conquistar a sua independência e se tornam repúblicas autônomas. Alguns mais adiantadinhos, outros mais atrasadinhos, como Cuba. Cuba foi ficar livre da Espanha apenas em 1898, ainda no século XIX, mas já no finalzinho do século XIX, né? Tendo conquistado a sua independência, cada país vai procurar consolidar o seu regime, as suas leis, o seu funcionamento, que agora é livre, autônomo, depende, né? Talvez seja só política essa independência, mas não é o nosso assunto agora. Começam a se estruturar esses países recém-libertos da Espanha.
A maioria deles, exceto o Brasil, que o Brasil também está nessa América Latina, né? O Brasil só não é colonizado pela Espanha, mas ele faz parte da América Latina. O Brasil escolheu a monarquia, os outros países escolhem as repúblicas, a república como regime, né? E aí eles estão estruturando a sua política, o seu funcionamento, estabelecendo as suas relações internas e externas. E aí, depois dessa estruturação, dessa consolidação, você vê muitos países, claro que eu não posso generalizar, ok, galera? Não é uma regra que se aplica a 100% dos países, mas no geral, é quase maioria mesmo, quase não, é maioria. Você vê esses países latino-americanos experimentando uma fase de populismo, de regimes populistas. E isso não é só no Brasil. Se você é craque em história do Brasil, você se lembrou que em 1930 realmente isso aqui está batendo com o Brasil, porque Getúlio Vargas chegou. Mas isso não é só no Brasil, ok? Outros países da América Latina estão experimentando regimes populistas também. Por isso que existe muito mais coisa que nos aproxima dos latino-americanos, né? Dos nossos irmãos latinos, né? A política, se você for analisar esse desenrolar da política, tem coisa muito semelhante. Você está acabando de ver uma aqui, né? Regimes populistas entre 30 e 60. Quando mais ou menos, tá? Eu estou arredondando aqui para não trabalhar com data muito exata. Por volta de 1960, então a partir da década de 60, você começa a ver a crise desses governos populistas e a ascensão, o estabelecimento de ditaduras na América Latina. Sim, novamente eu vou recorrer à história do Brasil, porque é uma coisa mais nossa aqui, né? Se você está por dentro, você lembra que em 64 a ditadura civil-militar se instalou. E volto a dizer, isso não é luxo ou azar, melhor seria, isso não é um azar do Brasil. Em outros países da América Latina, você também vai perceber a chegada de governos ditatoriais, que vão ficar por um bom tempo no governo, da década de 60 até a década de 80, mais ou menos, que é exatamente o que acontece no Brasil, né? Então, ditaduras estão se instalando entre 1960 e 1980, vão se finalizar em 1980, década de 80. A partir de 1980 até os dias atuais, você vê a América Latina viver o neoliberalismo. Aí as ditaduras foram encerradas, foram destituídas, né, foram arrancadas do poder, muitas vezes com revoluções mesmo, e governos neoliberais se estabelecem. O que eu chamei a atenção, te situei, nós estamos na América Latina, nós estamos no finalzinho do século XIX, especialmente século XX, que é o que nos interessa. Te situei nessa linha do tempo para chamar a atenção para esse detalhe aqui. Você acha mesmo que isso tudo está acontecendo na América Latina sem o grande guardião, no bom sentido e no mau sentido, né? O grande vigilante da América, sem ele saber de nada, sem ele interferir, ele vai estar de braço cruzado vendo tudo isso acontecer e não está tudo bem, vou deixar esse povo livre. Você sabe que desde 1823, então ainda no século XIX, quando as independências estão acontecendo, os Estados Unidos já estão de olho na América. Eles formulam a famosa doutrina Monroe, que é exatamente a América para os americanos, sem interferência de europeus, mas com a interferência deles. Há um interesse por parte dos Estados Unidos em interferir sim na América, em ter um controle, uma influência, vamos usar essa palavra que talvez eu agrado mais gregos e troianos, em ter uma influência na América. Então, se isso está vigorando desde 1823, é claro que os Estados Unidos estão de olho nesses populismos que estão se levantando, nessas ditaduras que estão se levantando e depois dos neoliberalismos. Ele está de olho, ele se interessa pelo que acontece na América, ele interfere no que acontece na América. Você vai perceber, principalmente nesse momento das ditaduras,
Muitas ditaduras que se instalam nesse contexto, década de 60 e 80, são financiadas pelos Estados Unidos, têm ligação direta com os Estados Unidos. Eles estão por trás dessas ditaduras. É isso que eu quero deixar claro nesse vídeo introdutório de América Latina. Existe sim uma vigilância e uma interferência dos Estados Unidos na história da América Latina, e especialmente, que é o tema das nossas próximas aulas aqui, nessas ditaduras da década de 60. Até porque, Jânio, o que explica os Estados Unidos estarem tão interessados? Já falei, doutrina Monroe, interferência, influência, domínio, controle, relações comerciais, enfim. Mas especialmente na década de 60, a Guerra Fria está rolando, galera. E os Estados Unidos é uma das potências da Guerra Fria, né, que comanda um dos lados da Guerra Fria. E quando ele percebe que alguns desses governos populistas podem se aproximar do socialismo, podem querer continuar no poder e fazer esses países se transformarem em amigos do seu inimigo, a União Soviética, os Estados Unidos vão interferir sim, financiando essas ditaduras, certo? Estabelecendo elas no poder, estando por trás da ascensão desses ditadores. Por um lado, durante a Guerra Fria, vamos lá, os Estados Unidos não vai usar só a estratégia da violência, vamos dizer assim. Você se lembra do grande porrete? Do grande cacete lá, né, dos Estados Unidos, do Big Stick? O Big Stick dizia, se for necessário você usa a violência, mas não necessariamente você precisa usar a violência. Para estar por trás dessas ditaduras, os Estados Unidos não usam só interferências militares, por exemplo, né, e intervenções militares, até para ajudar os militares a estarem no poder, não. Eles também trabalham com dinheiro. Em 1961, o senhor John Kennedy, que era o então presidente dos Estados Unidos, contexto de Guerra Fria, propõe a Aliança para o Progresso, que significava um plano de assistência ao desenvolvimento da América Latina. 20 bilhões de dólares seriam destinados a países da América Latina. A intenção dos Estados Unidos é o seguinte: olha, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, desenvolvam-se. Entrem com uma parte que eu estou aqui para ajudar vocês. Vocês precisam dar um jeito aí, desenvolver, mas eu estou aqui para ajudar e para garantir apoio e financiamento. 20 bilhões de dólares. Então, por um lado, os Estados Unidos estão estabelecendo a sua influência, a sua interferência com grana, com dinheiro, com apoio financeiro, que é o caso da Aliança para o Progresso. Dinheiro destinado a países latino-americanos. Algumas imagenzinhas para você ver. Aqui o nome em espanhol, né, que é a língua da maioria dos países da América Latina. Aqui a notícia sendo dada num jornal brasileiro. Kennedy exporá hoje sua Aliança para o Progresso. E no Brasil teve até selo dos Correios, 61 a 66 companheiros da Aliança. Então tem lado bom, vamos dizer assim, né? Tem uma graninha rolando para que os Estados Unidos mantivessem a sua influência na América Latina. Por outro lado, nem só de flores vai viver a interferência dos Estados Unidos na América Latina, nem só de dinheiro, também de interferência, violência, militarismo. A Operação Condor já se refere a uma perseguição ou uma ajuda a essa perseguição a comunistas, o que a gente viu acontecer no Brasil durante a ditadura civil-militar, e com os Estados Unidos sabendo e ajudando. Isso tudo para conter a expansão do socialismo. Isso para financiar esses governos militares. Esse terceiro tópico aqui se ligando à Aliança para o Progresso, né? Grana, vou te financiar, fica aí. Desde que você, estando no poder, você impeça o socialismo de crescer aí dentro do seu país. Desde que você tenha uma polícia estruturada para prender esses comunistas, eu vou te financiar. É exatamente o que a gente viu acontecer na ditadura militar do Brasil.
Isso a partir de 61, a Aliança para o Progresso é 61, a Operação Condor também é da década de 60, é tudo para impedir outra Cuba de aparecer na América. 59 acontece a Revolução Cubana, Fidel Castro sobe ao poder, estabelece o seu governo, daqui a pouco ele assume que está no time da União Soviética e os Estados Unidos, com a Operação Condor, não quer permitir que outra Cuba apareça na América. Por isso ele vai investir grana e, ao mesmo tempo, interferir militarmente, oferecer apoio militar, se for o caso, para impedir o crescimento do socialismo. E aí, o que acontece agora? Para finalizar, e aqui é o pulo do gato para eu te anunciar nossos próximos tópicos de discussão. Vendo essas ditaduras estabelecidas, muitos nativos, vamos usar essa palavra, muitos americanos, muitos latino-americanos vão se revoltar contra essa ditadura. Então, nós veremos acontecer movimentos revolucionários. Exemplo, Brasil. O Brasil tem alguma ali no final da década de 80, uma galera, uma sociedade civil se revoltando contra a ditadura. E nós temos para a própria Cuba. Está uma ditadura estabelecida, a ditadura de Fulgêncio Batista. Fidel Castro é um jovenzinho revolucionário que vai juntar com uma galerinha e tirar esse ditador de lá, certo? Eu tenho, por outro lado, movimentos revolucionários antes das ditaduras, ok? Talvez um governo populista, seguindo a nossa linha do tempo lá, um presidente com cara de socialista, ou no caso do Chile, assumidamente socialista. O Chile é esse exemplo. O presidente, ele é socialista, e aí uma ditadura virá para tirar esse cara do poder, e essa ditadura vai ser alimentada pelos Estados Unidos. Então, quais são os nossos próximos tópicos de estudo? A partir dessa aula introdutória de América Latina, nós veremos os movimentos revolucionários que vão acontecer na América Latina durante a Guerra Fria. Esqueci de mostrar para vocês a imagenzinha da Operação Condor. Vejam os países da América Latina: Paraguai, Uruguai, Brasil numa asa, Argentina noutra, Chile noutra. E aqui você vê uma das torturas clássicas da ditadura no Brasil também, Agora sim, vamos voltar para o ponto que eu já tinha passado. Nós veremos esses movimentos revolucionários acontecerem na América Latina. Deixa eu diferenciar. Movimentos revolucionários, revoluções que vão derrubar as ditaduras, ou as ditaduras que vão tentar derrubar esse presidente ou esse movimento revolucionário que tentou fazer alguma mudança nesse país. Nós veremos isso acontecer no México em 1910, Guatemala, Cuba, Argentina, Brasil, Chile e Nicarágua. De todos esses exemplos, só para você ver que não é num único lugar, não é só no Brasil que isso está acontecendo. Citei alguns exemplos aqui só para você ver que realmente se parece. A história da América Latina tem muita semelhança. Nós somos irmãos mesmo de história e de cultura. Então veja que isso está acontecendo em vários pontos da América Latina, mas de todos esses não veremos todos. Claro que Brasil sim, dentro de história do Brasil a gente vê ditadura civil-militar, mas de todos esses movimentos, esses 4 aqui nós veremos pausadamente, um por um. Revolução Mexicana, que é até um pouquinho antes da Guerra Fria, mas acaba entrando nessa lógica, tá? Uma galera que tenta fazer uma mudança e aí um ditador vai entrar para impedir. A Revolução Cubana, que é o contrário, a ditadura está instalada, essa é uma ditadura amiga dos Estados Unidos, os cubanos vão fazer uma revolução para tirar essa ditadura. O Chile já é o contrário de novo. Eu tenho um presidente socialista eleito e uma ditadura vai ser imposta para tirar esse presidente de lá. Lá no Chile vai ser assim. E a Revolução Sandinista, uma ditadura, uma galera que se levanta para tentar mudar. Enfim, esses 4 movimentos revolucionários nós veremos. Fique comigo, acompanhe um por um, que vai valer a pena.